A civilização suméria emergiu por volta de 3.500 antes da Era Comum. Na região da Mesopotâmia, um termo que significa terra entre rios. Essa região era extremamente fértil devido à presença dos rios Tigre e Eufrates, que inundavam regularmente suas margens, depositando nutrientes ricos em sedimentos. Essas condições favoráveis levaram ao desenvolvimento da agricultura, uma pedra angular do sucesso da civilização suméria. Os sumérios aprenderam a controlar a inundação dos rios por meio da construção de canais de irrigação, o que lhes permitiu cultivar safras excedentes e sustentar uma população crescente. Esse excedente agrícola foi fundamental para o desenvolvimento de cidades densamente povoadas e para o surgimento de complexas estruturas sociais, econômicas e políticas. Além da agricultura, a localização na Mesopotâmia também foi estratégica devido à sua posição geográfica. A região estava situada entre várias rotas comerciais importantes, o que facilitou o comércio e a interação cultural com civilizações vizinhas, como os acádios, babilônios e assírios. Em suma, a localização geográfica na Mesopotâmia, com sua terra fértil e acesso a rotas comerciais, desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento e na prosperidade da civilização suméria. Essa civilização antiga deixou um legado duradouro na história, não apenas por suas conquistas individuais, mas também por seu impacto na evolução das civilizações subsequentes na Mesopotâmia e além. Inovação na escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme suméria é uma das realizações mais significativas da civilização antiga. Ela se destaca como a primeira forma sistematizada de escrita conhecida da humanidade e desempenhou um papel vital na preservação do conhecimento e na comunicação na sociedade suméria. A escrita cuneiforme era feita em tabuletas de argila usando um estilete em forma de cunha. Daí o nome cuneiforme, que deriva da palavra latina cuneus, que significa cunha. Cada símbolo, ou cunha, representava uma palavra, uma sílaba ou um som, e os escribas sumérios dominaram uma vasta gama de caracteres para registrar informações variadas, desde registros contábeis até leis e textos religiosos. A expansão do Império Acádio é um capítulo fascinante da história da Mesopotâmia, que demonstra a habilidade militar e a ambição de seus líderes. Sob o comando de Sargão de Acádia e seus sucessores, o império cresceu de forma exponencial, estendendo seu domínio por vastas extensões territoriais ao redor da Mesopotâmia. Sargão de Acádia, o fundador do império, lançou uma série de campanhas militares bem-sucedidas para conquistar cidades-estado vizinhas e territórios. Ele empregou táticas inovadoras e uma eficiente administração para garantir a lealdade das regiões recém-conquistadas. Sua visão de unificação estendeu-se além das fronteiras, e ele impôs a língua acadiana como a língua de governo e comunicação em todo o império. No entanto, o sucesso de Sargão não foi uma conquista isolada. Seus sucessores continuaram a expandir o império, estendendo seus territórios até o Mediterrâneo Oriental, a costa persa e a região montanhosa do Nordeste. Os acádios dominaram uma área geográfica sem precedentes, abrangendo várias culturas, línguas e etnias. A expansão do Império Acádio não foi apenas militar, mas também cultural. Os acádios absorveram e adotaram elementos das civilizações que conquistaram, incluindo os sumérios. Isso resultou em uma síntese cultural notável, com contribuições significativas para a arte, literatura e tecnologia da época. Um aspecto notável da expansão acadiana foi a disseminação da escrita cuneiforme e a utilização mais generalizada de tabuletas de argila para registros e comunicação. Isso desempenhou um papel fundamental na preservação do conhecimento e na padronização de documentos em todo o império. No entanto, à medida que o Império Acádio crescia, também enfrentava desafios. Invasões bárbaras, pressões econômicas e revoltas internas começaram a minar sua estabilidade. Por volta de 2154 a.C., o império entrou em colapso, marcando o fim da dinastia de Sargão e o início de um período de desintegração política na Mesopotâmia.
A expansão do Império Acádio deixou um legado duradouro na história da Mesopotâmia. O Império Acádio, além de suas conquistas territoriais e expansão militar, deixou uma profunda marca na história da Mesopotâmia e no desenvolvimento da cultura humana. Seu impacto cultural e legado perduraram por séculos, moldando a civilização mesopotâmica e influenciando gerações. Uma das contribuições mais significativas do Império Acádio foi a disseminação da língua acadiana. Esta língua tornou-se um veículo importante de comunicação, unificando as diversas culturas e línguas que compunham o império. A língua acadiana continuou a ser usada na região muito tempo após o colapso do império, tornando-se uma língua franca em todo o Oriente Próximo. A influência artística dos acádios também foi significativa. Suas esculturas e relevos em pedra demonstram um alto nível de habilidade e detalhe. A famosa Estela dos Abutres, um monumento de pedra que comemora a vitória do rei Eannatum de Lagash sobre a cidade de Uma, é um exemplo notável da arte acadiana que retrata eventos históricos e narrativas épicas. No campo da ciência e da tecnologia, o Império Acádio fez avanços notáveis. Eles aprimoraram as técnicas de irrigação para melhorar a agricultura na região fértil entre os rios Tigre e Eufrates, permitindo o aumento da produção de alimentos. Além disso, os acádios fizeram progressos na matemática e na astronomia, que posteriormente influenciaram outras culturas na antiguidade. O Império Acádio, apesar de sua impressionante início e expansão, eventualmente enfrentou desafios internos e externos que levariam à sua queda e à transformação da paisagem política na Mesopotâmia. Os primeiros sinais de declínio começaram a surgir durante o governo dos sucessores de Sargão. O vasto império estava se tornando difícil de administrar, e rebeliões internas começaram a minar a autoridade central. Além disso, a pressão constante de povos vizinhos, como os gutis e os elamitas, enfraqueceu a fronteira do império. A fragilidade econômica também desempenhou um papel importante no declínio. O Império Acádio estava sobrecarregado com as demandas de manter seu vasto território, o que levou a uma exploração excessiva dos recursos naturais e ao esgotamento das terras agrícolas. Isso resultou em escassez de alimentos e aumento da pressão sobre a administração imperial. Um evento significativo que marcou o declínio foi a invasão dos gutis, um povo montanhês do leste. Eles conseguiram capturar a cidade de Acádia e estabelecer seu próprio domínio sobre parte do império. Isso marcou um período conhecido como o período gutiano, durante o qual o Império Acádio se fragmentou em pequenos estados independentes. Em resumo, a religião e o sistema de crenças politeístas desempenharam um papel vital na civilização suméria, moldando a vida cotidiana, a política e a cultura. Essas crenças eram uma parte intrínseca da identidade suméria e deixaram um impacto duradouro na história da Mesopotâmia e do mundo antigo, conquistas culturais e intelectuais. Os sumérios são creditados por desenvolver uma das primeiras formas de escrita conhecidas da humanidade, a escrita cuneiforme. Isso permitiu a eles registrar informações de maneira sistemática, preservando conhecimentos, leis, registros comerciais e textos religiosos. A escrita cuneiforme também influenciou o desenvolvimento de sistemas de escrita subsequentes em outras civilizações. Os sumérios criaram uma rica tradição literária, com destaque para a Epopeia de Gilgamesh, uma das primeiras obras literárias épicas da história. Essa história épica abordava temas de amizade, mortalidade e busca por significado na vida, e influenciou outras obras literárias ao longo da história. Os sumérios contribuíram para o desenvolvimento da matemática e da astronomia. Eles usavam um sistema de numeração baseado em 60 e eram capazes de realizar cálculos complexos, incluindo a medição do tempo e a previsão de eventos astronômicos. Seu conhecimento astronômico influenciou a criação de calendários. A civilização suméria desenvolveu sistemas legais e administrativos elaborados. O Código de Ur-Nammu, uma das primeiras leis escritas conhecidas, foi criado pelos sumérios. Eles também tinham funcionários administrativos que mantinham registros precisos de bens e transações comerciais.
Se você está gostando do conteúdo, por favor, considere deixar o gostei. Nos conte sobre quais conteúdos da história antiga você gostaria de ver por aqui. O Rio Nilo, o coração do Egito Antigo. A civilização do Antigo Egito é inextricavelmente ligada à sua geografia única e, em particular, ao majestoso Rio Nilo. Situado no nordeste da África, o Egito é uma terra que mescla desertos escaldantes, como o deserto da Líbia a oeste e o deserto da Arábia a leste, com o exuberante e verdejante Vale do Nilo. O Rio Nilo, muitas vezes chamado de Dádiva do Nilo pelos antigos egípcios, desempenhou um papel central na prosperidade da civilização. Anualmente, o Nilo inundava suas margens, depositando camadas de lodo rico em nutrientes, que fertilizavam as terras circundantes. Esse ciclo previsível de inundação e retração permitiu o desenvolvimento de uma agricultura florescente. Os egípcios aprenderam a controlar as águas do Nilo por meio de sistemas de diques e canais, garantindo colheitas abundantes e uma base sólida para a sociedade. A geografia do Egito também desempenhou um papel na proteção da civilização. As vastas extensões de desertos ao redor atuaram como barreiras naturais contra invasões, contribuindo para a estabilidade da região. As cidades e aldeias floresceram ao longo das margens do Nilo, criando um corredor de vida e desenvolvimento que se estendia por centenas de quilômetros. Além disso, o Antigo Egito dependia do Nilo como uma rota de comércio crucial. Barcaças e navios comerciais navegavam pelo rio, transportando mercadorias como papiros, cerâmicas, alimentos e materiais de construção e para diferentes regiões do Egito. A importância do Rio Nilo não pode ser exagerada quando se considera a longa história e a grandeza do Antigo Egito. A fertilidade e a previsibilidade das águas do Nilo não apenas sustentaram uma sociedade, mas também influenciaram profundamente sua cultura, religião e modo de vida. A civilização do Antigo Egito floresceu graças a essa dádiva natural e sua capacidade de domá-la e aproveitá-la. Cultura e religião, pilares do Antigo Egito. A cultura e a religião do Antigo Egito representam dois pilares fundamentais que moldaram a identidade e o caráter distintivo desta civilização fascinante que prosperou por milênios nas margens do Rio Nilo. Para compreender verdadeiramente o Egito Antigo, é imperativo explorar esses aspectos essenciais. A religião no Antigo Egito era uma força poderosa e onipresente na vida cotidiana. Os egípcios acreditavam em uma panóplia de deuses e deusas, cada um com suas características e domínios específicos. Alguns dos deuses mais notáveis incluíam Ra, o deus do sol e uma das divindades mais veneradas; Osíris, associado à morte e à ressurreição; Ísis, deusa da maternidade e da magia; e Horus, o deus do céu. Esses deuses desempenhavam papéis vitais na cosmovisão egípcia e na estruturação da sociedade. O faraó, líder supremo do Egito, era considerado um elo divino, muitas vezes associado a Horus. O faraó governava em nome dos deuses, garantindo ordem e prosperidade para o povo egípcio. Templos grandiosos foram construídos em honra aos deuses, onde rituais elaborados e oferendas eram realizados regularmente pelos sacerdotes. A morte era um aspecto central da crença egípcia, e a preparação para a vida após a morte era uma parte essencial da cultura. Acreditava-se que a alma do falecido passaria por um julgamento no submundo, onde seu coração era pesado contra a pena da verdade. Aqueles que passassem no julgamento seriam recompensados com a vida eterna. A cultura egípcia também se destacou por suas realizações artísticas e intelectuais. Eles desenvolveram uma complexa escrita hieroglífica que era usada em monumentos e papiros. Além disso, os egípcios eram conhecidos por sua arquitetura monumental, como as pirâmides de Gizé e os templos, bem como por sua habilidade na fabricação de joias e objetos de arte. Sociedade e estratificação, as camadas da antiga civilização egípcia. A sociedade do Antigo Egito é um estudo fascinante de hierarquia e estratificação social,
que desempenhou um papel crucial na organização e na estabilidade dessa civilização ao longo de milênios. No topo da hierarquia estava o faraó, o governante supremo e considerado uma figura divina na Terra. O faraó exercia controle absoluto sobre o Egito, tanto politicamente quanto religiosamente. Ele era responsável por manter a ordem e a justiça no reino, garantindo a prosperidade de seu povo. Abaixo do faraó havia os sacerdotes, que desempenhavam um papel vital na religião e nos rituais. Eles eram responsáveis por manter a conexão entre os deuses e os mortais, realizando cerimônias e oferendas nos templos. A nobreza egípcia era composta por famílias aristocráticas que detinham terras e títulos hereditários. Eles eram encarregados de administrar regiões específicas do Egito e supervisionar a coleta de impostos, a construção de monumentos e outras atividades importantes. Os escribas eram altamente valorizados na sociedade egípcia, pois possuíam habilidades de leitura e escrita em hieróglifos. Eles eram responsáveis por manter registros, documentos legais, literatura e comunicações oficiais. Seu papel era vital para a burocracia do Estado e para a manutenção de registros precisos. A maioria da população egípcia era composta por camponeses e trabalhadores rurais. Eles eram responsáveis por cultivar a terra, produzindo alimentos essenciais para a sobrevivência da sociedade. Os camponeses viviam em aldeias agrícolas e pagavam impostos em produtos agrícolas. Por fim, havia também uma classe de comerciantes e artesãos que desempenhavam um papel importante na economia egípcia. Eles produziam bens de luxo, como joias, cerâmica e móveis, que eram comercializados e trocados tanto dentro quanto fora do Egito. A sociedade egípcia é um exemplo notável de como a estratificação social pode ser uma característica duradoura de uma civilização, moldando seus valores, cultura e estrutura política. Ela deixou um legado duradouro que ainda é estudado e admirado hoje. Construção de monumentos. O legado duradouro da civilização egípcia. A construção de monumentos no Antigo Egito é uma das marcas distintivas e duradouras dessa civilização extraordinária. Os egípcios eram mestres em erguer estruturas impressionantes que serviam a múltiplos propósitos, desde homenagear seus faraós até celebrar suas crenças religiosas. As pirâmides de Gizé, sem dúvida, são as estruturas mais emblemáticas do Egito Antigo. Construídas como tumbas para os faraós, essas imensas estruturas de pedra representam um feito notável de engenharia e arquitetura. A Grande Pirâmide de Quéops é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e permanece como um símbolo icônico da grandiosidade egípcia. Além das pirâmides, o Egito Antigo era adornado com templos majestosos, como o Templo de Karnak e o Templo de Luxor, dedicados a várias divindades. Esses templos eram centros de culto e celebrações religiosas, e muitos deles eram decorados com intrincadas esculturas e hieróglifos que contavam histórias mitológicas. A Esfinge de Gizé é outra criação notável. Esta colossal estátua esculpida em pedra representa a figura de um leão com a cabeça de um faraó e guarda as pirâmides de Gizé. Ela é uma demonstração do domínio dos egípcios na escultura monumental. A sociedade egípcia também construiu mastabas, que eram túmulos retangulares de menor escala, antes de desenvolver as pirâmides. As mastabas evoluíram para as pirâmides, que eram estruturas mais elaboradas e duradouras. Esses monumentos serviam não apenas como túmulos, mas também como locais de culto e reverência aos faraós, garantindo sua passagem para a vida após a morte. A construção desses monumentos era uma empreitada monumental em si, envolvendo engenheiros, arquitetos, trabalhadores e recursos significativos. O Egito Antigo desenvolveu técnicas avançadas de construção, como a utilização de rampas para elevar as enormes pedras e a precisão na disposição das pedras, demonstrando um profundo conhecimento em matemática e geometria. Hoje, essas estruturas perduram como testemunhos vívidos da engenhosidade egípcia e do comprometimento com a eternidade. Elas continuam a inspirar admiração e respeito,
e sua construção meticulosa é um tributo à determinação de uma civilização que perdurou por milênios. O legado das monumentais construções egípcias é uma parte essencial da história da humanidade e do patrimônio cultural mundial. Escrita hieroglífica, a linguagem das pedras. A escrita hieroglífica é uma das realizações culturais mais distintas e icônicas do Antigo Egito. Ela desempenhou um papel fundamental na comunicação, na preservação da história e na perpetuação da cultura egípcia por milênios. A palavra hieróglifo significa escrita sagrada, símbolo sagrado, refletindo a importância religiosa e cerimonial que essa forma de escrita tinha na sociedade egípcia. Os hieróglifos eram uma linguagem visual composta por uma variedade de símbolos que representavam palavras, conceitos ou sons. Eles podiam ser dispostos horizontalmente ou verticalmente, e podiam ser lidos da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, dependendo do contexto. Os hieróglifos eram gravados em monumentos, inscrições em tumbas, objetos e papiros. Os egípcios usavam essa escrita para documentar eventos históricos, rituais religiosos, leis, tratados, poesia, literatura e até mesmo transações comerciais. Um dos exemplos mais famosos de escrita hieroglífica é a Pedra de Roseta, uma inscrição que foi fundamental para decifrar essa linguagem. Há milênios, na vasta planície da Mesopotâmia, berço de civilizações antigas, um evento monumental ocorreu por volta de 2334 antes da Era Comum. Esse evento marcaria o início de um novo capítulo na história da humanidade, com a fundação do Império Acádio. O protagonista desse momento crucial foi um homem de origens humildes, Sargão de Acádia. Sargão, cuja própria origem é um tanto envolta em mistério, emergiu como um líder carismático e militarmente talentoso. Ele aproveitou a oportunidade em um momento de desordem e fragmentação na Mesopotâmia. Com visão e ambição, Sargão unificou diversas cidades-estados sob seu comando, consolidando assim um território considerável. A cidade de Acádia, que deu nome ao império, foi escolhida como a capital. Esta decisão não foi apenas estratégica, mas também simbólica, pois Sargão desejava estabelecer uma nova ordem na Mesopotâmia, onde a autoridade imperial era centralizada e incontestável. O Império Acádio não era apenas uma conquista militar, mas também um experimento político e cultural. Sargão e seus sucessores governaram com uma administração centralizada, implementando sistemas legais e burocráticos que abrangiam todas as partes do império. O império foi caracterizado por uma diversidade de povos, culturas e línguas, mas a unidade acadiana prevaleceu. A conquista de Sargão não se limitou apenas a territórios, mas também abraçou elementos culturais e tecnológicos das civilizações sumérias e outras. Isso resultou em uma rica fusão de influências, contribuindo para o florescimento da arte, literatura e ciência na região. Sargão de Acádia, o fundador do império, tornou-se uma figura lendária. Embora muitos detalhes de sua vida permaneçam envoltos em mistério, sua visão e habilidades de liderança deixaram uma marca indelével na história. Ele abriu caminho para um novo tipo de governo na Mesopotâmia, o Império, que desempenharia um papel vital na história subsequente da região. A fundação do Império Acádio foi, sem dúvida, um dos marcos mais significativos da antiguidade, moldando o curso da história na Mesopotâmia e além. A ascensão de Sargão de Acádia é uma prova do poder da liderança carismática e da capacidade de transformar civilizações por meio da visão e da ação. Seu império, apesar de sua eventual queda, deixou um legado duradouro na história da humanidade. A expansão do Império Acádio é um capítulo fascinante da história da Mesopotâmia, que demonstra a habilidade militar e a ambição de seus líderes. Sob o comando de Sargão de Acádia e seus sucessores, o império cresceu de forma exponencial, estendendo seu domínio por vastas extensões territoriais ao redor da Mesopotâmia. Sargão de Acádia, o fundador do império, lançou uma série de campanhas militares bem-sucedidas para conquistar cidades-estado vizinhas e territórios.
Ele empregou táticas inovadoras e uma eficiente administração para garantir a lealdade das regiões recém-conquistadas. Sua visão de unificação estendeu-se além das fronteiras, e ele impôs a língua acadiana como a língua de governo e comunicação em todo o império. No entanto, o sucesso de Sargão não foi uma conquista isolada. Seus sucessores continuaram a expandir o império, estendendo seus territórios até o Mediterrâneo Oriental, a costa persa e a região montanhosa do Nordeste. Os acádios dominaram uma área geográfica sem precedentes, abrangendo várias culturas, línguas e etnias. A expansão do Império Acádio não foi apenas militar, mas também cultural. Os acádios absorveram e adotaram elementos das civilizações que conquistaram, incluindo os sumérios. Isso resultou em uma síntese cultural notável, com contribuições significativas para a arte, literatura e tecnologia da época. Um aspecto notável da expansão acadiana foi a disseminação da escrita cuneiforme e a utilização mais generalizada de tabuletas de argila para registros e comunicação. Isso desempenhou um papel fundamental na preservação do conhecimento e na padronização de documentos em todo o império. No entanto, à medida que o Império Acádio crescia, também enfrentava desafios. Invasões bárbaras, pressões econômicas e revoltas internas começaram a minar sua estabilidade. Por volta de 2154 a.C., o império entrou em colapso, marcando o fim da dinastia de Sargão e o início de um período de desintegração política na Mesopotâmia. A expansão do Império Acádio deixou um legado duradouro na história da Mesopotâmia. O Império Acádio, além de suas conquistas territoriais e expansão militar, deixou uma profunda marca na história da Mesopotâmia e no desenvolvimento da cultura humana. Seu impacto cultural e legado perduraram por séculos, moldando a civilização mesopotâmica e influenciando gerações. Uma das contribuições mais significativas do Império Acádio foi a disseminação da língua acadiana. Esta língua tornou-se um veículo importante de comunicação, unificando as diversas culturas e línguas que compunham o império. A língua acadiana continuou a ser usada na região muito tempo após o colapso do império, tornando-se uma língua franca em todo o Oriente Próximo. A influência artística dos acádios também foi significativa. Suas esculturas e relevos em pedra demonstram um alto nível de habilidade e detalhe. A famosa Estela dos Abutres, um monumento de pedra que comemora a vitória do rei Eannatum de Lagash sobre a cidade de Uma, é um exemplo notável da arte acadiana que retrata eventos históricos e narrativas épicas. No campo da ciência e da tecnologia, o Império Acádio fez avanços notáveis. Eles aprimoraram as técnicas de irrigação para melhorar a agricultura na região fértil entre os rios Tigre e Eufrates, permitindo o aumento da produção de alimentos. Além disso, os acádios fizeram progressos na matemática e na astronomia, que posteriormente influenciaram outras culturas na antiguidade. O Império Acádio, apesar de sua impressionante início e expansão, eventualmente enfrentou desafios internos e externos que levariam à sua queda e à transformação da paisagem política na Mesopotâmia. Os primeiros sinais de declínio começaram a surgir durante o governo dos sucessores de Sargão. O vasto império estava se tornando difícil de administrar, e rebeliões internas começaram a minar a autoridade central. Além disso, a pressão constante de povos vizinhos, como os gutis e os elamitas, enfraqueceu a fronteira do império. A fragilidade econômica também desempenhou um papel importante no declínio. O Império Acádio estava sobrecarregado com as demandas de manter seu vasto território, o que levou a uma exploração excessiva dos recursos naturais e ao esgotamento das terras agrícolas. Isso resultou em escassez de alimentos e aumento da pressão sobre a administração imperial. Um evento significativo que marcou o declínio foi a invasão dos Gutis, um povo montanhês do leste. Eles conseguiram capturar a cidade de Acádia e estabelecer seu próprio domínio sobre parte do império. Isso marcou um período conhecido como o período Gutiano, durante o qual o Império Acádio se fragmentou em pequenos estados independentes. Apesar dos esforços para reconquistar o território perdido, o império nunca se recuperou completamente.
Por volta de 2154 antes da Era Comum, o Império Acádio finalmente entrou em colapso. O declínio e a queda do Império Acádio foram seguidos por um período de fragmentação política na Mesopotâmia, onde várias cidades-estado competiam pelo controle da região. No entanto, o legado do Império Acádio perdurou. A língua acadiana continuou a ser usada como uma língua na Mesopotâmia por séculos, e muitos dos avanços culturais e tecnológicos feitos durante o período acádio influenciaram as civilizações subsequentes na região. O colapso do império também serviu como um lembrete de que o poder e a estabilidade podem ser efêmeros na tumultuada história da Mesopotâmia. O declínio e a queda do Império Acádio são um exemplo importante de como as civilizações antigas frequentemente enfrentavam desafios significativos, e por mais impressionantes que fossem suas conquistas, eventualmente sucumbiam à pressão interna e externa. A história do Império Acádio também destaca a natureza cíclica da política e do poder ao longo do tempo.